Portanto, a comida ela não é só parte da preocupação da vida, da sobrevivência, como ela também é parte dos prazeres da vida. E aí não importa se estamos falando de rico ou pobre. Não existe festa sem comida. Eu, quando era garoto, casamento chique, servia pão com carne desfiada. Casamento, mais ou menos, tinha pelo menos uma batatinha em conserva. Isso era parte do contexto onde crescemos. Então não importa o estado social, se a comida seria chique, se seria muito ou pouco, a comida sempre esteve lá. Mas a verdade é que tudo isso é parte do que o Senhor mencionou, serem espinhos que podem concorrer. Seja a preocupação com a subsistência, o que é lícito não é necessariamente errado. Seja os prazeres, ou seja os momentos de quando alguém entrou no lugar de riquezas, que ela vai intensificar essa dimensão de prazer, eles sempre estarão lá. Mas algo que me chama a atenção é que quando Jesus está em Samaria, especificamente em Sicar, junto ao poço de Jacó, cansado da viagem, o Senhor espera ali enquanto os discípulos vão à cidade comprar comida. É importante você entender que eles não compravam apenas a comida do momento. Hoje nós temos a facilidade, né? A pessoa para numa lanchonete, num restaurante, num food truck, né? Naquela época, eles precisavam garantir comida de alguns dias. Então, obviamente, o estoque estava zerado. Nosso Senhor, além de cansado, deveria estar com fome. Eles pedem para Jesus: espera aí, estamos indo buscar comida. Nesse inteirinho, Jesus encontra aquela mulher junto ao poço de Jacó, começa a ministrá-la. Quando ele está ministrando e os discípulos voltam, João capítulo 4, do 31 ao 34, narra: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos dizem: mestre, como? Eles estão dizendo para ele: nós já buscamos a comida, já voltamos com ela. Por que é que o Senhor ainda está falando com essa mulher? Importante agora é comer. Eles sequer respeitam a ministração. Jesus disse: vocês não estão entendendo. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eles começam a pensar: alguém trouxe alguma coisa antes da gente. Porque eles não estão entendendo que Jesus está falando de algo agora no plano espiritual. Então nosso Senhor precisa ser taxativo. E ele diz: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso significa que eu e você precisamos mudar o que pensamos sobre a palavra de Deus como alimento espiritual. Ela não é um alimento apenas enquanto você lê. Ela não é alimento espiritual apenas quando alguém ouve uma pregação ou um ensino, seja num culto, numa reunião, ou você ouvindo algo gravado. Jesus está dizendo que o alimento é fazer a vontade de Deus. Ou seja, é o relacionamento com a palavra. O que envolve não só ouvir, mas praticar. E ele começa a apresentar uma perspectiva da qual normalmente as pessoas se distraem. E diz: ei, vocês estão tão focados nesse alimento natural. Eu não estou falando contra ele. Paulo escreve em 1 Coríntios 6 e diz que Deus criou o estômago para os alimentos para o estômago. É uma criação casada. Ele sabia que o meu e o seu corpo precisavam de subsistência. Ele nos fez para isso. O problema não é comer. O problema é quando a nossa relação com isso começa a ofuscar a percepção da importância de coisas espirituais. E nós não podemos negar que uma coisa pode afetar a outra. Isso não faz do alimento algo necessariamente ruim, mas dependendo da maneira, a perspectiva com que nos relacionamos, ele pode se tornar prejudicial. Talvez não ao corpo, mas à sua alma. Em Deuteronômio, no capítulo 8, esse é um texto que eu vou citar várias vezes ao longo da mensagem, porque, como eu disse, é o texto que Jesus faz referência na tentação no deserto. Mas em Deuteronômio 8:10, Deus diz assim: vocês comerão, ficarão satisfeitos. Outra tradução diz: se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Deus está dizendo: eu quero abençoar vocês com comida. E comida na Bíblia também nunca se limitou somente à subsistência. Ela é vista como fonte de realização e de prazer. E Deus está dizendo: vocês vão se fartar e vão me louvar, vão me agradecer. Eu não sei você, como todo crente, isso para mim é muito claro na Bíblia, nós devemos receber o alimento com ações de graça. Mas tem comida que é tão boa, tão boa, tão boa, que eu agradeço antes e depois de comer. Eu no final tenho que agradecer de novo. E sabe, Deus disse que isso poderia fazer com que eu e você o louvássemos e exaltássemos o seu nome.
Nós citamos muito o texto de Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vai ver lá qual o contexto que é. Eles começam dizendo: comei carnes gordas, bebei bebidas doces, enviai porção aos que nada têm preparado para si, e alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele estava chamando o povo para fazer banquete. E quem não tinha, tinha que receber parte da comida daquele que tinha, porque todo mundo ia se alegrar. Mas a pergunta a ser feita é: como uma coisa pode ofuscar a outra? E daqui eu quero transitar para o meu segundo tópico, que diz respeito à fome versus saciedade. A fome, como eu disse antes, é um dos mais básicos e primitivos instintos humanos, mas é aplicado de forma alegórica, muitas vezes nas Escrituras, para expressar profundo anseio ou necessidade de algo. E nesse sentido, Jesus diz em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então ele fala de fome e sede, não só para alimento natural. E ele fala de saciedade, não só nas questões naturais. Então existe tanto fome e sede no plano espiritual, como existe também saciedade no plano espiritual. Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele diz: haverá saciedade. A fome e a sede serão saciadas. Mas quando você começa a olhar o todo do ensino de Jesus nessa área, existe mais coisas que eu e você precisamos levar em consideração. No Sermão do Monte, registrado sob a lente, a perspectiva de Lucas, nós lemos Lucas capítulo 6, verso 21, Jesus dizendo: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. De novo, fome e saciedade. Agora a pergunta é: de que tipo de alimento Jesus está falando? Durante muito tempo eu achava que ele estava dizendo o seguinte: bem-aventurados são vocês que têm fome de encher mesmo a barriga, porque Deus vai suprir vocês e vai trazer alimento, vai saciar a fome literal de vocês pelo pão natural. Só que alguns versículos à frente, o 25, que mostra que Jesus não mudou o rumo, ele está dentro do mesmo contexto, ele diz: ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Então a pergunta é: se Jesus estava falando de fome e saciedade natural, aonde isso nos leva? Porque aqui ele está dizendo: bem-aventurados, felizes, é uma palavra boa, vocês têm fome, porque Deus vai saciar vocês. Aí esse cara sai do terreno da fome, é levado por Deus ao terreno da saciedade. Mas agora que ele chegou no da saciedade, Deus está ameaçando: ai de vocês, porque ai de vocês, diferente de feliz de vocês, não é uma boa declaração. E diz: ai de vocês que estão saciados, que vão ter fome. O cara diz: fui punido porque comi. Só que ele comeu, porque ele foi abençoado para sair de lá e vir para cá. Agora que ele comeu, Deus pune ele, diz: então você vai ter fome. E ele traz ele de novo para lá de cá. Mas agora Deus diz: bem-aventurado porque tem fome. Então eu te levo de novo para o lado de cá. Mas quando você comer, ai de você. Esse ciclo nunca termina, não faz o menor sentido. Isso faria de Deus não só bipolar, mas algo bem mais confuso do que isso. Obviamente não é o que Jesus está sugerindo.